porque viver no coletivo é muito atrativo, as pessoas pensam muito nas vantagens da proteção do coletivo, mas dificilmente pensam na obrigação com o coletivo. Esse convívio social, eu acho que é o que mantém tua cabeça e a tua vida ativa, até os problemas que surgem na vida comunitária, porque não é fácil, mas eu percebo que, pelo menos na nossa experiência, foi superando perrengues que a gente criou vínculos. Olá, bem-vindos de volta. Nós somos a CIA de Teatro Ocidental e este é o último episódio do nosso podcast Modos de Ser Muitos, onde a gente entrevistou gente que está pensando e praticando diferentes jeitos de existir coletivamente. E hoje fechamos nosso programa com uma entrevista muito bonita sobre um projeto que ainda está tentando se tornar realidade, mas que já nos permite imaginar e até praticar outras formas de vida. Vamos ouvir a Denise Bertoli, uma professora que está participando da criação de um espaço para que aposentados possam viver juntos, compartilhando o cotidiano e criando laços de amizade e ajuda mútua. A Vila Conviver é um projeto visando criar, na cidade de Campinas, em São Paulo, a primeira cohousing sênior do Brasil, a partir de uma iniciativa da Associação de Docentes da Unicamp, a Dunicamp, professores e funcionários, aposentados e na ativa, além de pessoas externas à universidade. Resolveram levar a ideia adiante e fundaram, no final de 2017, a Associação dos Moradores da Cohousing Sênior Vila Conviver. Agora, batalham arduamente para tirar esse projeto do papel. Muito obrigado, Denise, bem-vinda. Obrigado por topar conversar aqui com a gente. A gente está bem curioso para saber sobre esse projeto que chamou tanto nossa atenção. Né? A gente queria começar. Qual a origem mesmo, como tudo começou? Quer dizer, de onde surgiu, né, a ideia do projeto? Qual foi a inspiração? Qual foi o estopim? Qual foi, né, esse primeiro gatilho? E como as pessoas começaram a se juntar para isso, né? Como que foi que isso se deu? Bom, esse projeto começou há muito tempo, né? Foram 2 anos de um grupo na Associação Docente da Unicamp, que resolveu estudar a possibilidade de moradia para pessoas de 60 a mais. E isso porque existe uma preocupação de como que o idoso pode viver essa fase da vida compartilhando com outras pessoas de uma forma mais saudável. Na realidade é isso. E esse GT estudou por muito tempo, 2 anos, e aí resolveu-se fazer uma associação baseada nos estudos que fizeram de iniciativas de cohousing que já existia há muitos anos, começou na Escandinávia, nos países escandinavos, depois tem nos Estados Unidos algumas iniciativas na América do Norte também. Aliás, não são algumas, América do Norte tem bastante, Canadá também. Então, começou-se a pensar nessa possibilidade e na possibilidade de criar-se uma cohousing aqui no Brasil. A primeira iniciativa que nós tivemos foi, primeiro, ver como viabilizar isso nessa nossa realidade. Então, esse grupo inicial fez 6 encontros, workshop, aberto para os docentes da Unicamp, discutindo sobre a velhice e sobre a vantagem desse tipo de moradia coletiva, que não é comum na nossa realidade cultural. A partir dessa iniciativa, algumas pessoas se interessaram
E aí foi feito um segundo workshop, que foi nesse que eu entrei, tá? Para ver se atraía mais pessoas, e aí ficou aberto, não ficou só restrito aos docentes da Unicamp. Então, vieram mais pessoas participar dessa iniciativa. Aí, o próximo passo, que foi bastante complexo, foi a gente criar uma associação, pensando em como que a gente poderia viabilizar essa iniciativa ser uma coisa que tivesse continuidade. Porque um dos problemas que tem esse tipo de proposta é que, à medida que vai saindo as pessoas do grupo original, vão entrando pessoas que não têm nada a ver, e aí acaba virando um condomínio, como todo condomínio. Então, nós conseguimos, foi uma discussão longa de 1 ano, a gente fez um estatuto. Esse estatuto está sendo usado por outras iniciativas dessa natureza, como referência. Então, a proposta seria você não ter propriedade da casa, você teria cotas numa associação. Então, você tem essas cotas teriam o valor do investimento, e se você saísse ou falecesse e isso fosse ter que ser resgatado, então teria que esperar entrar uma nova pessoa que seria escolhida pelo coletivo. Isso porque a ideia é juntar pessoas que tenham vontade e tenham coragem de viver coletivamente. O segundo grande desafio nosso, vou te dar uma síntese, você vai fazendo as perguntas e eu vou expandindo essas questões, tá? O segundo desafio nosso foi criar uma comunidade com as pessoas que ficaram, porque quando a gente criou a associação e foi dito que você não ia ser dono da casa, muita gente saiu fora. Então, depois disso, depois que nós criamos a associação, aí teve a etapa de comprar o terreno, nós compramos o terreno, e teve todo um investimento em formar uma comunidade. Porque viver no coletivo é muito atrativo, as pessoas pensam muito nas vantagens da proteção do coletivo, mas dificilmente pensam na obrigação com o coletivo. Então, isso eu posso depois expandir mais com você, eu acho que a gente desaprendeu a viver coletivamente. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, porque nós vivemos num esquema tão individualista, e esse individualismo, ele é muito centrado em ego, o que eu quero, o que eu faço, em competição, e a gente tinha um grupo acadêmico também, tem que pensar nisso, tá? Muitos eram acadêmicos, e no coletivo, o que você tem que reaprender é aprender a ter sentido no pertencimento. E esse sentido no pertencimento, ele está muito vinculado, ao meu ver, em você ser útil para o grupo. Você participar do grupo, não com essa visão do sou indispensável, porque isso é bem dentro dessa visão mais individualista, mas eu posso e preciso ser necessário. Então,
teve toda uma discussão, aí eu posso expandir as dificuldades desse processo, e também as dificuldades de você começar uma ideia, uma proposta como a nossa, porque a nossa cultura é uma cultura que tem um traço de etarismo muito forte. Não só nos jovens, mas nos velhos. Os velhos têm preconceito de velho, sabe? É a tal história do... Você... Muitas pessoas falam, ah, não, eu gostaria de ter uma cohousing multigeracional. E eu só quero uma iniciativa dessa quando eu tiver 80 anos. Mas não é casa de repouso. A proposta dessa vida coletiva é justamente você construir vínculos e ter uma vida coletiva com pessoas que tenha mais afinidade com o estágio de vida que você está. E também eu acho que eu sou um velho sarado, porque só eu, né? Os outros velhos não são. Os outros velhos são velhos, os outros velhos só falam de doença, os outros... Então, existe esse preconceito também para você atrair pessoas para esse tipo de iniciativa. E depois, a grande dificuldade, que é o que a gente está enfrentando agora, é construir a vila, e isso a gente tropeça com o setor público, que podendo atrapalhar, atrapalha. Então, basicamente, são essas fases maiores que eu posso te falar, e agora eu queria saber de você perguntas mais específicas para eu poder expandir. Só para a gente entender melhor, qual é o ponto que está agora? Quer dizer, o que já foi feito e o que falta ser feito, né? Em que ponto que praticamente a construção Nós disso... temos o terreno, nós conseguimos o alvará de construção, e agora nós temos um projeto, e nesse momento nós estamos nos debatendo com um problema sério, que é esse projeto demorou anos para a gente conseguir aprovação. Porque a gente entra com um projeto desse que é de interesse social, mas para os órgãos públicos, isso é Prefeitura de Campinas, a Prefeitura de Campinas atrasou tanto o projeto que dobrou, triplicou o preço da construção civil. Então, o projeto original que nós tínhamos extrapolou o valor atual. Então, agora nós estamos vendo como tocar isso em frente e o que fazer daqui para frente, porque das pessoas da comunidade, a gente tem que ver se consegue pôr esse projeto no bolso de todos da comunidade, e se não couber no bolso de todos da comunidade, que tipo de ações a gente vai ter coletivamente daqui para frente. Então, é esse ponto. Nós temos o terreno, nós temos o projeto pronto e nós temos uma comunidade. E a gente agora está vendo... o problema maior é esse problema de ter atrasado tanto e ter subido tanto a construção civil. E para entender também, então, atualmente, quem ficou na associação são pessoas ainda ligadas à Unicamp ou apenas ou não? Não, agora a gente já está aberto. Tem pessoas ligadas à Unicamp, tem pessoas que foram docentes, tem pessoas que foram funcionários e tem pessoas que não têm nada a ver com a Unicamp. Acho que uma próxima etapa que a gente poderia tentar entender é um pouco
qual um pouco mais especificamente, mais exatamente, o funcionamento proposto, né? O que é essa concepção que vocês tiveram? Como vocês imaginaram esse co-housing? Qual a ideia dele funcionar? Quer dizer, então, você já explicou um pouco, né? Cada um tem sua casa, mas não é sua propriedade, né? É da associação, mas cada um mora numa casa, né? E como que a ideia desse estatuto já tem descrito, por exemplo, vai ter uma assembleia, a periodicidade dessa assembleia, como as decisões são tomadas, que tipo de funcionamento, tanto cotidiano quanto político, vocês imaginam aí nessa... Olha, tudo no nosso grupo é decidido coletivamente, tudo. Até o projeto foi discutido com os arquitetos e o coletivo o tempo absolutamente todo, o que é bastante difícil, porque demora muito, as discussões podem ser eternas, e com um grupo acadêmico que consegue prever um monte de coisas, as discussões são grandes. Então, funciona mais ou menos o seguinte: nós temos grupos de trabalho e grupos de estudo. Tem alguns grupos, tem a diretoria, funciona, tem presidente, vice-presidente, 2 tesoureiros, secretário, 2 secretários. Essa diretoria, ela implementa o que o grupo da vila decide, que são atualmente reuniões semanais, tá? Então, esse grupo da vila é aberto, e nesse grupo da vila a gente traz as questões pertinentes à comunidade. Tem um grupo que chama Processo de Grupo, que é um grupo de membros da comunidade que discute as questões comunitárias de relacionamento, conflitos, é mais ou menos um mediador de conflitos, esse grupo. Aí a gente teve já, né, o grupo da arquitetura, na época de elaboração do projeto. Então, o grupo de arquitetura discutia com os arquitetos, a discussão deles vinha para o coletivo do grupo da vila. E as grandes decisões, principalmente as decisões que envolvem dinheiro, essas todas são definidas em assembleia. Tem outros grupos, tem grupo de jardinagem, tem grupo de... Então, a gente tem trabalhado nisso. Alguns desses grupos, como ainda não temos a vila e nem o projeto, eles têm momentos que se trabalha mais ou menos, é isso que eu queria te dizer. É on demand. Então, a previsão é que esse funcionamento atual seja o modelo para o funcionamento da vila, quando ela tiver acontecido. Acho que talvez você pudesse aprofundar. Eu achei interessante que você colocou 2 coisas que a vila não é, né, ou não quer ser. Né? Você falou que, por um lado, que não é para ser um condomínio, e, por outro lado, que não é para ser uma casa de repouso. Né? Talvez você pudesse explicar um pouco melhor, porque às vezes eu acho que é difícil para quem nunca pensou, né, nessa ideia, que nunca teve essa ideia, porque essa ideia não é apresentada para a gente normalmente, né, que é possível a gente morar assim, né, a gente ter esse modo de vida, a gente imaginar um modo de vida que não seja o que a gente já conhece, né. Eu acho que às vezes é até difícil de imaginar qual é a diferença, né, desse modelo em relação ao modelo de um condomínio, ou desse modelo em relação ao modelo de uma casa de repouso, né. Quer dizer, eu acho que você já falou um pouco, mas se você pudesse explicar melhor para a gente entender exatamente qual é a vontade, né, qual é a ideia do projeto. O princípio da casa de repouso é do idoso que perdeu sua autonomia. Então, como ele perdeu sua autonomia, e ele precisa de cuidados mais imediatos, ele tem que estar num espaço que tenha uma equipe multidisciplinar que consiga atender as necessidades que ele tem. Mas isso é uma etapa
da velhice de alguns idosos. Não é uma coisa geral. Qual é o princípio do condomínio? O princípio do condomínio é você criar uma cidade medieval para te proteger dos bárbaros. O que junta as pessoas é proteção, e cada um fica enclausurado na sua casa. Você não conhece seu vizinho, você não interage com vizinhos. Pelo menos essa é a realidade nossa aqui do Sul. Eu moro num prédio de 14 apartamentos, encontro com os vizinhos, converso, subo no elevador quando encontro. E o que me trouxe para essa iniciativa foi que eu vi uma senhorinha super legal aqui do prédio que ficou senil pela solidão. Veio para cuidar dos netos, os netos cresceram, ela perdeu a necessidade, daí não tinha mais, aí começa a ficar as neuras, né? Então, num condomínio, tanto de prédio como de casas, a tendência é você ficar isolado no teu espacinho. Enquanto você tem uma vida muito movimentada, isso não faz falta. Mas, à medida que você vai tendo mais idade, você não necessariamente tem essa mobilidade de pegar o carro e ir para cá e para lá o tempo todo. Isso, casa de repouso, condomínio. O que é a cohousing? A cohousing, ela tem uma arquitetura que já prevê interação. Então, as casas são adaptadas, porque se você precisar de cadeira de roda, tem já tudo adaptado para uma futura necessidade. Tem áreas, nosso projeto, você tem uma área externa para você ver as pessoas que passam e, com isso, interagir com as pessoas que passam. Você tem uma preocupação com acessibilidade, que eu não preciso agora, mas eu não sei quando vou precisar. E você tem uma casa comum. Nessa casa comum, as pessoas vão para se encontrar. E a nossa ideia é ter uma refeição diária nesse espaço. Com isso, você tem o encontro das pessoas. Você tem também uma alimentação mais saudável, porque se você cozinha para um ou para dois, você acaba cozinhando só a mesma coisa. Você não tem uma alimentação saudável, porque você não vai investir na variedade. Então, tendo uma nutricionista e tendo essa refeição diária, você tem a possibilidade de encontro com as pessoas. E sendo de origem italiana, eu não tenho dúvida que na mesa a gente interage e a gente conversa e a gente troca experiências. Você tem na nossa cohousing grupos de casa. Então, tem grupos de vizinhança que teriam umas 6 casas que seriam mais próximas, e então tem esses grupos, e todos esses grupos vão para a casa comum. Na tua casa, você tem uma casa completa, 2 quartos, você tem cozinha, você tem tudo, você pode receber teus amigos, você não está confinado num conservador, como é que chama de padre lá, de freira, sei lá. Você não está preso nisso, você pode receber pessoas, você tem toda a liberdade. Então, com isso, você tem uma circulação de jovens na própria comunidade, porque essas pessoas têm filhos, têm netos que vêm visitar, que circulam. E tem também a companhia de pessoas que estão na mesma faixa etária e que estão querendo curtir a vida com pessoas que têm a mesma disponibilidade. Eu posso viajar fora de período escolar, que eu já aposentei, e porque eu não tenho filho.
Eu posso ir cinema às 2 da tarde na segunda. Você tem que ter amigos que tenham essa liberdade de ir com você no cinema segunda-feira à tarde. Então, você se juntar com pessoas que estão na mesma faixa etária não é um problema. Eu acho que acaba sendo uma solução, porque você tem companhia com interesses iguais. Eu não tenho uma vida sedentária, eu faço um monte de coisa, faço teatro, inclusive, faço coral, faço um monte de coisa, participo de trabalhos voluntários em comunidade. Então, você tem isso, e você estando num coletivo, esse tipo de movimento, ele também contagia, sabe? Que tem um fazendo, o outro vai fazer também junto. Então, é basicamente isso. A proposta da cohousing é para idosos autônomos, que podem viver sozinhos, mas que também precisam de algum tipo de proteção do coletivo, porque isso era uma coisa que a gente tinha quando as famílias moravam próximas. Nós perdemos isso. Esse isolamento não é natural. Ele foi criado na sociedade moderna, e até com essas mídias digitais foi piorado. Mas, na realidade, esse convívio social, eu acho que é o que mantém tua cabeça e a tua vida ativa, até os problemas. Até os problemas que surgem na vida comunitária, porque não é fácil, mas eu percebo que, pelo menos na nossa experiência, foi superando perrengues que a gente criou vínculos. Não sei se cabe dizer, mas isso já me deixou muito... Eu até tinha outra pergunta, mas isso me deixou curioso. Eu não sei se você tem casos para contar, que você poderia contar dessas dificuldades, dessas disputas, desses perrengues, que eu acho que isso é uma coisa que sempre que a gente conversa com as pessoas, justamente isso que você fala, né? Quando é na dificuldade que o coletivo se fortalece, e não na facilidade, né? Não exatamente naquilo que isso aqui é muito bom, né? Não sei se você tem algum caso para contar, alguma história. Não, o que eu posso te dizer é o seguinte: para você fazer festa, e em momentos de festa, é fácil porque você está se divertindo. Para você resolver perrengue, você tem que negociar, você tem que se deslocar do teu espaço para chegar a alguma conclusão que gere algum acordo. Então, nesse processo, primeiro você conhece mais o outro. Se você for uma pessoa reflexiva, você conhece você mesmo nesse processo. É aí que você vê assim aquele lado negro que você não quer ver, aparece aí. E também acordo é sempre uma resolução de afeto. Você cria um consenso porque você quer manter uma harmonia. Você quer chegar a algum ponto, goste ou não, você cede porque você quer chegar a um ponto ou não. E harmonia e afeto, para mim, são sentimentos próximos. E você perguntou as dificuldades. Tem a mãe de uma amiga minha, isso dava para os meus alunos, isso. O risco do princípio da mãe da Clarice. A mãe da Clarice, falando de uma amiga, ela dizia o seguinte, falou o seguinte: Dona fulana é tão sensata, pensa que nem eu. O problema quando você tem uma vida coletiva é que você vai encontrar um monte de gente que não é sensato e não pensa como você.
E eu vejo que, embora teoricamente seja lindo a gente falar da diversidade, da diferença, você tem que aprender a ser flexível para viver com a diferença. Você tem que amadurecer para viver com a diferença. Não é fácil, não. Não é fácil em si, e é muito mais dificultado por esse modelo que a gente tem de vida. Cada um decidiu sua vida do jeito que queria, como queria. De repente, você está definindo a casa, e a casa não pode ser do jeito que você quer, porque o outro deu contra disso, que não quer isso. Então, a outra questão é como é que você motiva as pessoas também para elas assumirem isso, porque eu acho que o pertencimento ele vem junto com essa sensação de cuidado com o coletivo, cuidado com o bem-estar coletivo. E isso você vê que é comum mesmo no nosso grupo que a gente vai. Isso aí é uma coisa que você tem que ficar eternamente trabalhando a cada situação que aparece. Agora, o que eu posso te dizer, da minha experiência, quando eu entrei no projeto, eu entrei pensando, bom, eu gosto de gente, e eu entendo, a minha família é de Curitiba, eu vim para Campinas para fazer mestrado, comecei a trabalhar na Unicamp, e fiquei a minha vida inteira aqui, então não faz sentido voltar para Curitiba, essa fase da vida, porque a minha rede social está aqui. Então eu pensei, bom, eu quero uma coisa coletiva, eu tenho amigos. Essa é outra coisa, vantagem de estar com o idoso. O idoso tem que fazer bastante exame, precisa de gente que leve. Isso mesmo na nossa comunidade, o pessoal precisa de alguém que leve, então sempre tem alguém que acompanha. Quando o povo tá nativa, você não tem isso. E hoje em dia, você tem a família pulverizada, ela não mora no mesmo espaço, tem muita gente que tem filhos no nosso. Eu não tenho filhos, mas tem gente que tem filhos no grupo que estão morando fora do país. Então, você não pode contar com essa ajuda. Você precisa de um vizinho e de uma vizinhança solidária. É isso. Eu acho que essa proposta da cohousing é você ter a possibilidade de uma vizinhança solidária. Eu acho que isso que você coloca já traz uma outra coisa que eu queria perguntar, né? Porque você acho que expôs muito bem quais são as possíveis, né, vantagens, o que isso traz, o que isso de fato permite a gente pensar de uma vida muito melhor do que a gente poderia imaginar de outras formas, né, nas formas mais habituais. Mas também, quer dizer, começa a surgir isso a partir do que você fala, também os deveres, né? Não só existe uma, né? Isso nos oferece, né? Nós vamos consumir esse modelo de co-house, mas a gente vai construir, né? Até mesmo quando você falou de harmonia, né? Você coloca a harmonia como um fim, né? Não como a gente não parte da harmonia. A harmonia é algo a ser construído. Então me parece que tem uma série de deveres que também se assume, né? De tarefas, de missões, assim, de responsabilidades. Até fiquei imaginando assim, me perguntando num sentido muito objetivo e prático, né? Você falou, uma refeição conjunta, né, comunitária por dia. Essa refeição, quem vai fazer essa refeição? Qual é a ideia? Qual é a proposta, né? Como vocês pretendem se organizar também nesse sentido para cumprir com as tarefas e trabalhos que esse cohousing vai necessitar? O ideal, que é o modelo europeu, é as próprias pessoas da comunidade se encarregarem desses serviços. Isso não é uma realidade nossa aqui. Por uma questão de desigualdade social, nós estamos acostumados a ter serviços. E como são 34 casas, mais moradores, alguns com duas pessoas morando, quer dizer, projetando isso dando certo,
a gente tinha pensado em pelo menos uma cozinheira e uma ajudante para fazer essa comida, pensando também numa comunidade de verdade. Se tivesse gente que não tivesse condição de fazer efetivamente o serviço, os outros assumiriam, tá? Mas isso, Xangri-Lá está longe, então a gente sabe, acorda para Jesus, que não dá. Não é essa a realidade. Tem uma coisa do Bauman que eu aprendi muito com a noção de comunidade do Bauman, que ele fala que a comunidade, ela tem... Aí é que eu acho que é o grande pulo do gato da vida coletiva. Você tem a proteção, mas para você ter uma vida saudável, você tem que ter teu espaço de indivíduo. Então, você tem que ter o coletivo e o individual. A proteção extrema, quer dizer, o acordo coletivo extremo, não te dá nenhuma liberdade. A liberdade extrema não te dá nenhuma proteção. Cada um por si, Deus por todos, que é a realidade que a gente tem hoje. Então, eu acho que... e para mim, isso foi um exercício social, sabe? Eu falo que é um laboratório social, e é um laboratório social. Porque é você aprender como é que você contorna, como é que você tem tolerância, como é que você coloca limites, como é que você tem os encrencas. Teve momentos de muita tensão no nosso grupo. Nós perdemos uma equipe de arquitetos, inclusive, no começo. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que construir. E como tudo que dá trabalho, é aí que você quer bem. Planta você gosta porque você tem que cuidar. Se você não tem esse compromisso, eu acho que daí você não dá o valor que isso de fato tem. E eu acho que isso que você está dizendo também liga com uma coisa que foi muito recorrente nas outras conversas que a gente fez, que é a ideia de também não idealizar o coletivo. Quer dizer, às vezes a gente imagina que ou o coletivo, então, tem que resolver todos os problemas magicamente e ser uma Shangri-La, como você colocou, ou então não. Então não vale a pena. Então, quer dizer, e que, na verdade, o coletivo, se ele vai ser realizado, se ele vai ser real, ele vai ter seus problemas, vai ter suas dificuldades, vai ter suas brigas, vai ter seus conflitos, né? Isso tudo, na verdade, faz parte da realidade de criar algo coletivamente. Eu não entendo as pessoas, sabe? Essa ideia de mundo cor-de-rosa com bolinhas da mesma cor é um troço tão absurdo. Você conviver com pessoas e achar que você não vai ter atrito, você briga com você mesmo e vive com você desde que nasceu. Sabe? Quem que não tem? Eu brigo, pelo menos tem umas horas assim, que eu falo que eu não peço o divórcio de mim mesmo porque não permitiram. Aí você faz as pazes e toca para frente. Cresce, né? Você cresce. Então, eu acho que o conflito... Eu podia te fazer eu acho que a vida é que nem um rio. É ótimo ter aqueles momentos parados, assim, mas você precisa da corredeira para limpar a água. Você precisa disso. O Tietê sai podre de São Paulo, ele chega limpinho lá no Mato Grosso. Tem praia do Tietê lá no Mato Grosso. Aliás, eu aprendi isso com o Tietê. As coisas da vida é assim, tem que deixar correr que decanta o lixo. Tem que deixar a vida correr. Então, eu acho que existe uma idealização do coletivo e uma inabilidade das pessoas de gerenciarem o conflito, de se colocar no lugar do outro, de tentar achar uma solução que não é a tua solução, sabe?
eu vejo isso até politicamente. As pessoas pensam que democracia é sair as coisas do jeito que eu acho. Não. Democracia é um regime em que não tem ninguém 100% feliz. Se tiver alguém 100% feliz, tem alguma coisa errada. Sabe, eu acho que faz parte do processo de crescimento da gente, sabe? A gente vai se burilando nesses conflitos e superando conflitos. É claro que se fica uma brigarada só e é só a briga, se não tem os lados bons, aí também não vale a pena, mas para viver no coletivo é você entender que o conflito é nosso, não é meu, é nosso. Eu acho que isso também me faz pensar sobre como esse modelo que vocês estão experimentando e tentando criar, ele não é algo só para vocês ou só para pessoas aposentadas, mas ele tem uma possibilidade de inspirar outros tipos de... Bom, você mesmo falou, né, que o estatuto de vocês já está servindo de modelo para outras experiências. Mas eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né, que quando a gente imagina, pessoas aposentadas vão se juntar para fazer um cohousing, a gente pensa muito nesse lado do que significa esse estágio da vida e na vulnerabilidade que eventualmente ele traz, né? Como você falou, nessa ideia de perda de autonomia, né? Mas o que você traz, na verdade, é uma vulnerabilidade que todos temos, né? Que não é uma vulnerabilidade específica, mas é uma vulnerabilidade que é do ser humano, né? Quer dizer, se para fazer parte do coletivo você precisa ser necessário, é porque todos nós temos necessidade de outros, né? Nenhum de nós, a gente pode até ser autônomo, mas ninguém é tão autônomo, né, a ponto de não precisar dos outros. Então, na verdade, esse modelo me parece, lógico, faz sentido quando você fala, ter uma faixa etária faz com que essas pessoas, de alguma forma, possam estar mais disponíveis umas para as outras, inclusive, né? Tenham mais a ver umas com as outras e possam estar mais disponíveis umas para as outras. Mas você pode perfeitamente imaginar outros cohousings, né, para outras faixas etárias, que isso poderia, na verdade, ser um modelo, quem sabe, um dia até hegemônico e não minoritário, né? E não algo que a gente nem imagina. Olha, se você está numa faixa mais jovem, tem filhos ou é multigeracional, você tem um coletivo que também te ajude. Hoje em dia, quem tem filho está sozinho, trancado em casa com as crianças, não tem como... Quer dizer, esse é um problema geral de não ter uma vida comunitária. A vantagem nossa da cohousing sênior é que as casas são adaptadas para as necessidades do idoso, o que o jovem não precisa. Tá? A gente não pode ter escada na nossa casa, porque velho cai. Então, não que nas outras idades não caia, mas a propensão é maior. E o estrago também é maior. Então, é um modelo de vizinhança solidária que é viável, que é desejável, que te dê... Eu acho que dá mais alegria para a vida. A proposta é você envelhecer com saúde, porque os estudos têm mostrado que as pessoas que vivem em cohousing no exterior, tem vários estudos já feitos, elas vivem mais, adoecem menos, têm mais qualidade de vida. Dá para entender isso, porque a sociabilização ela é uma necessidade do ser humano. Nós somos animais sociais. A gente esqueceu disso nesse modelo moderno e chegamos aonde chegamos, mas nós somos animais sociais. A gente precisa do outro. E até mesmo em outra, né, você falou da necessidade social, da amizade, da segurança, né? Mas a gente poderia falar até em termos de econômicos, né? Porque você juntar com mais gente, você, em geral, diminui os custos de compras, de refeição, de serviços, porque você vai conseguindo em grande quantidade, né? Do próprio terreno, né? Você vai muito mais
vai ser muito mais provável talvez você conseguir morar numa casa, né, com mais espaço, se você estiver junto de outras pessoas para dividir um terreno, do que se você for tentar comprar sozinho, né? E carro, Uber, você vai vários num carro só, vai vários num Uber só. Então, você tem uma vantagem econômica nessa proposta também, sabe? Eu acho que tem... É um caminho interessante. É pena que a gente tenha tanta dificuldade de levar adiante isso. Porque quando você entra com um projeto desse, leva anos mesmo, porque a gente é visto como um condomínio. E não é uma iniciativa imobiliária, é uma iniciativa social que precisa de um espaço coletivo onde as pessoas morem. Mas é uma iniciativa social, não é um condomínio que as pessoas estão fazendo para ganhar dinheiro. E leva tanto tempo que a gente está agora nessa situação de ver o que vai dar daqui para frente, porque são anos. São anos até a gente conseguir o alvará. Como é uma iniciativa para idoso, é mais difícil, porque a gente não tem tanto tempo assim para ficar esperando, entende? 10 anos na minha faixa etária é muita coisa. Não dá para você ficar 5 anos, sabe? Quando você é mais novo, dá para você esperar 10 anos uma iniciativa. Na nossa, é resiliência e teimosia ficar até aqui. Agora, vamos ver daqui para frente como é que vai ser. E é uma pena, né? Porque pelo que você diz, pelo que a gente conclui, né? As vantagens são tão óbvias e tão grandes, né? E parece que o que dificulta não é algo prático, no sentido de algo que um problema real, né? É um problema imposto pela falta de compreensão, né? Pela falta a falta disso ser algo, uma possibilidade que a gente pensa, né? Isso não estar já incluso nos nossos modos de pensar, nos nossos modos de legislar, nos nossos modos de taxar e fazer as coisas funcionarem. Olha, eu acho que é uma coisa para atrair pessoas. As pessoas têm que começar a acordar o que é ficar mais idoso. Você já não tem filho em casa. Os que estão solteiros até tem, por uma questão de estar solteiro, vai juntar, já tem mais um grupo de amigos, assim, você vai criando famílias, né? Mas tem muita, na nossa realidade, tem muito casal que se acomoda porque tem a companhia do companheiro. Só que esse companheiro morre uma hora. E se você tem toda a tua vida muito social ancorada numa pessoa só, a hora que essa pessoa falta, você não tem mais nada, você não tem esse apoio. A família te apoia, mas a família não está junto com você o tempo todo. Você precisa de vizinho, sabe? Inclusive, nas co-housing tem essa vantagem também, porque eles têm até código, tá? Isso acontece efetivamente, né? Nas co-houses que existem, de deixarem a janela, abre de manhã, abre a cortina. Se o vizinho vê que a cortina não está aberta, vai lá ver o que aconteceu. E isso te dá uma segurança maior, tá? Porque a proteção está do lado. E embora dê para compreender, né, como você coloca, que a pessoa numa certa idade já vai ter esses problemas mais agudos, me parece que todos esses problemas são problemas, né, gerais. Você mesma citou, né, como com as redes sociais, eu diria não só as redes sociais, mas o modelo de trabalho, os modelos de cidade que a gente tem hoje, as pessoas estão mais sozinhas, né? Eu vejo isso na minha geração, né? É mais difícil encontrar as pessoas, é difícil ter tempo para encontrar as pessoas, e quando você tem tempo, você tem que atravessar uma cidade como São Paulo, uma cidade como Campinas, porque cada um mora num canto, né? As pessoas ficam cada vez mais reféns
de celular e aplicativos para socializar, para falar umas com as outras, para encontrar, encontrar que não é encontrar, né? Então, na verdade, me parece que essa solidão que também é isso, né, que você fala, né, o companheiro que vira a única ponte no dia a dia, né, isso para as pessoas jovens às vezes também, né, enfim, se com uma certa idade a ideia de que o companheiro vai morrer passa a ser mais provável, a ideia de que esse relacionamento pode acabar, né, existe em qualquer idade. Então, e esse adoecimento da solidão é algo que já está sendo mostrado, né, nas pesquisas, né, de que em todas as faixas etárias essa solidão está cada vez mais intensa e está gerando adoecimento, está gerando depressão, né, está gerando uma vida menos boa, simplesmente. Eu acho que o grande problema do individualismo, do modelo social que nós temos, ele nos trouxe muito conforto, muitos bens materiais. Indiscutivelmente, eu tenho muito mais acesso a um monte de outras coisas que meus pais não tiveram. Isso é um fato. Mas junto com isso, além da questão da segurança, pela desigualdade, tudo isso, pelo próprio modelo, tirando tudo isso daí da frente, a gente perdeu sentido. O que eu sinto na população mais jovem é como que jovens não têm esse idealismo do eu vou fazer, eu vou mudar a sociedade, eu vou agir na sociedade, eu vou mudar a vida do vizinho, que é uma coisa que a gente precisa, sabe? Eu acho que o sentido vem de quando você se dá conta de que você é necessário, que você faz falta. Eu acho que ninguém é indispensável, mas todos nós fazemos falta. Isso é uma coisa que se perdeu. Se perdeu também, eu sinto mesmo, eu no grupo de teatro lá, a gente trabalha muito com, a gente faz peça do jeito do teu, assim também, tudo junto. E eu vou, a maioria é jovem, não é da minha idade, mas enfim, lá estou eu. O que eu vejo é, primeiro, a dificuldade que a gente tem de conviver com a diferença. E a segunda dificuldade é você estar tão centrado na tua diferença e na tua bolha que você não quer fazer nenhuma concessão para o outro que não faz parte da bolha. Então, vale tudo, não tem limite, não tem negociação, não tem comunidade, não tem coletivo, você tem bolinhas. Você tem bolinhas, eu brincava com os meus alunos, que eu acho que acaba virando eu vejo esses grupos e me parece muito aquela dança, sabe o boi mamão? Que tem aqui, aí tem um que diz assim, meu boi quer mamar, e o resto, boi, boi. Nas bolhas sociais é isso, é um grande boi mamão. Não tem ninguém que pensa diferente. Você pensa diferente, não está aqui, não pode ficar aqui. E isso era uma encrenca que eu tinha na própria academia. Eu falei, se você quer construir um contradiscurso, você tem que ter estofo para conversar com o teu opositor e não descartar como um imbecil e pronto. Você tem que conversar com ele, porque é conversando com ele que você tem chance de mostrar outras possibilidades. Pode ser que não escute, mas se você não falar, você não tem como criar um contradiscurso.
Agora, por que que eu estou falando isso? É porque quando você entra no coletivo, isso é uma das coisas que bate de frente, assim. E a questão também, são 2 coisas, é a questão de você aceitar a diferença e negociar, e a segunda é você assumir a responsabilidade pelos problemas coletivos. Saca aquele almoço que tem sempre um que lava a louça? O coletivo é você ver que tem louça para lavar e você ter as pessoas simplesmente indo lá porque a louça é de todo mundo. Isso não é fácil. Mas sabe que eu fiquei aqui pensando que, apesar de a gente já estar falando aqui sobre as dificuldades, sobre como isso no mundo tem pouco espaço, e apesar de ser de fato lamentável que demore tanto para vocês e que tenha tanta dificuldade aparecendo, eu também fico pensando que só o que vocês já fizeram até aqui já é um pouco, lógico que não é tudo que poderia ser essa vivência coletiva, mas já é um pouco dessa experiência, já é essa construção, os laços já estão sendo feitos, né? O afeto já está circulando, o trabalho já está existindo, né? Ele pode não estar na sua plena potência, na sua plena realização, mas algo disso já está acontecendo. Nós criamos uma comunidade ao longo desses anos. Então, se tem gente que fica doente, sempre tem um que põe no grupo e alguém vai lá ver. A gente tem essa comunidade. Que é uma coisa que eu não achava que eu quando comecei, não, eu não achava que era assim. Eu comecei a checar os meus próprios etarismos quando, porque eu vivia com um grupo de alunos jovens. Eu, há uns, sei lá, 9 anos atrás, fui pro Rio com meu orientando passar o carnaval. Então, eu tinha essa interação com jovens. E quando eu entrei nesse grupo, eu pensava assim, nossa, um monte de velho, não sei das quantas. E você vai ver depois, foi o que eu vi, eu falei, não, essa é a tua turma, pode ficar quieta. Essa é a tua turma, é a tua faixa etária. E aí você vai interagindo com as pessoas e você vai descobrindo pessoas muito legais. Tem de tudo, como todo grupo social, mas é essa diversidade que dá cor para a vida. Sabe, é você ter essas pessoas que são mais assim, ou mais assado, mais isso, mais aquilo, mas você é essa dinâmica que dá vida, que não dá tédio. O que essas porcaria dessas redes sociais fazem? Esses algoritmos só te deixam ter acesso ao que ele acha que você gosta. Você não tem novidade. Quando você está, de fato, no coletivo, você cria vínculos e você cai na real dos filmes do Almodóvar. Pronto. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Ou no próprio grupo, ou com a família do grupo. Você tem dramas compartilhados, sabe? Isso tudo é muito saudável. Você aprende com o outro. É muito essa nossa experiência também, e é muito que a gente tem ouvido em todas essas conversas, né? Sabe, eu estou compartilhando experiência porque eu acho que eu aprendo muito com a experiência alheia. Então, se o meu caminhar ajuda a fazer trilha para outros, valeu. E eu acho que ajuda muito, porque, como eu falei, né? Às vezes eu sinto que o que mais atravanca, que o que mais atrapalha é a gente nem imaginar que isso é possível. A gente nem ter isso dentro das nossas perspectivas, né? Então, me parece que saber do que está sendo feito, do que as pessoas tentam fazer, do que as pessoas conseguem fazer, do que as pessoas imaginam fazer, do que as pessoas projetam, já é tanta coisa, mesmo que não vai ser esse o nosso projeto, mesmo que não vai ser exatamente isso, mas ajuda a gente a poder a imaginar que, nossa, existe outros modos, nossa, se pode existir um outro modo de eu pensar
onde eu vou viver, com quem eu vou viver, como eu vou, né? O que não é possível de eu fazer, né? O que não pode ser possível da gente se organizar coletivamente para realizar. Eu Você penso um pouco sabe, assim. Arthur, toda vez que começam a falar, toda reportagem, se você for olhar, toda reportagem fala assim: um grupo de amigos, professores da Unicamp, resolveram fazer. Eu não conhecia as pessoas. Hoje, eu tenho um grupo de amigos. Eu já tinha a minha rede, mantenho a minha rede, mas essa rede ampliou imensamente. Eu já, desses anos todos aí, vamos ver daqui para frente como é que vai a implantação dessa vila, torcendo que dê certo tudo. Já está o projeto, está tudo aí, então torcendo que isso vá. Mas eu já tenho amigos que eu fiz ao longo desses anos e isso para mim não tem preço. Eu acho muito bonito ouvir isso e eu, particularmente, convido todo mundo que for ouvir a conversa, eu vou acompanhar, porque vocês têm um perfil no Instagram, né? E por lá dá para acompanhar as novidades e acho que vai ser super interessante depois dessa conversa acompanhar os próximos passos, acompanhar como vocês vão conseguindo construir a coisa. É interessante porque isso indo para frente, as pessoas interessadas, a gente ainda tem algumas casas. E sai muita gente, como eu te falei, às vezes não dá conta disso. Então, a gente tem também que ter uma lista de espera, as pessoas podem se candidatar para a lista de espera, porque. E vai se tocando, vai se tocando, vai se acolhendo, vai aprendendo. Nesse projeto, como é um projeto pioneiro, hoje já tem outras iniciativas, mas a nossa foi a primeira. A gente está aprendendo a fazer fazendo. E precisa ter muita coragem, sabe? Bando de idoso fazendo isso, precisa ter coragem. Esse podcast faz parte do projeto Modos de Ser Muitos, da CIA de Teatro Ocidental. Coordenação e entrevistas, Arthur Com. Edição, Cauê Gouveia. Locução, Mariana Dias e Mariana Otero. Produção, Ana Cris Medina. Esse projeto foi contemplado pela 42ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.